permissão de Deus, pode abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, isso mesmo, professor, Apocalipse, isso. Nós estamos estudando o livro do Apocalipse, e o detalhe importante é que o livro do Apocalipse tem tantos detalhes, não é verdade? Nós já estudamos 8 capítulos. Ah, eu perdi todos. Não perdeu não, você deixou de participar da aula, mas olha que boa notícia para você, essas aulas estão gravadas lá no nosso canal, na Igreja Batista do Bom Retiro, IBOR, no YouTube, tá bom? Também a aula exclusivamente também está lá no canal Professor da Bíblia. Muito obrigado aí por vocês estarem aí participando, tá bom? Olha, Deus é maravilhoso, meu amado. Deus, ele revela para o João, lá no finalzinho da vida dele, lá na ilha de Patmos, 60 anos depois, aproximadamente, que Jesus tinha morrido. João, então, lá é abençoado com essa visão de Cristo, onde Cristo, então, visita o João. Cristo pede para o João mandar uma carta para a igreja dele, que estava aqui na terra, dizendo, olha, alertando para possíveis problemas que estavam tendo lá em algumas igrejas, representadas por 7 igrejas da Ásia, e nós sabemos que 7 é um número da perfeição completo de Deus aqui em Apocalipse, e João então escreve, é importante, não dá para você ler Apocalipse lá nas curiosidades do capítulo 7, capítulo 9, capítulo por um, para você entender, compreender melhor os mistérios desse livro. João, então, escreve para 7 igrejas, e logo em seguida uma porta é aberta no céu. João é convidado a subir, lá ele vê o céu, ele vê 24 tronos, 24 anciãos, ele vê 4 seres viventes, ele vê milhares de anjos, e ele fica assim, indignado, não, impressionado, a palavra correta. Aqueles 4 seres representam, na verdade são 4 anjos, na verdade, ali representando os seres, toda a criatura, toda a criação, e os anciãos representando o Antigo e o Novo Testamento, vamos dizer assim, a velha aliança, a nova aliança, os profetas e os apóstolos, ali representado no céu, ali, por nós, nos representando ali no céu. E João, então, ele vê um grande trono, ele vê um livro ali, e o anjo pergunta para ele quem seria digno de abrir aquele livro. Nós já lemos ali, ninguém foi encontrado digno. João chorou muito, mas um dos anciãos fala, calma, dá uma olhadinha que está chegando ali, com poder, autoridade. Então ele vê Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que foi morto e reviveu. Jesus, então, ele pega o livro na mão, e é dado glória para ele, está consumado. Jesus conseguiu vencer a morte, venceu o pecado, ele conseguiu executar o plano de salvação de Deus ali, e ele começa a abrir os selos, então, e nós vimos então 4 cavalos, né, um representando esse grande período que a Bíblia diz que vai ter, chamado de grande tribulação. Nós estamos lendo o livro de Apocalipse, mas eu prometo para vocês que em seguida nós vamos ter que ler também alguns capítulos do livro de Daniel, que essa visão já foi dada para o profeta Daniel, lá no cativeiro, no finalzinho de cativeiro, nos últimos capítulos do livro do profeta Daniel, há uma revelação futurística. O livro já vê Jesus Cristo, já vê que o ungido nasceria, já vê que o ungido morreria, que haveria um período de mortes, pestes, pragas, e é esse período que nós estamos hoje. A Bíblia também diz que surgiria, lá em Daniel, surgiria um líder que faria aliança com todos, mas depois ele quebraria essa aliança. Então, tudo isso já foi revelado em um outro livro. Deus revela mais alguns detalhes para o João, que nós estamos lendo agora. E alguns mistérios desse livro, nós vamos ter que ler em paralelo também com Daniel. Nós vamos ler na sequência para você entender melhor o que está acontecendo aí, tá bom? Para você perder o medo, depois até estudar melhor esse livro. Então, ele abre, começa a abrir os selos, sai o cavalo branco, dizendo o seguinte, olha, vai começar aí um grande período aí, onde a humanidade, a igreja será arrebatada. Eu sou desse pensamento pré-tribulacionista, em que a igreja, segundo uma carta que Jesus disse, que porque nós guardamos a aliança, nós não negamos, nós fomos fiéis até a morte, não negamos, ele também não nos pouparia da grande tribulação. Então você pode ir por essa vertente, tá bom? E
Então começa esse cavalo branco representando esse início da grande tribulação de paz, mas aí vem um outro cavalo, um vermelho, que significa guerra, o cavalo preto, que significa aí morte, o amarelo, o preto que é fome, o amarelo que é morte. Então assim, toda uma sequência, né, desse período de guerra, perseguição, onde a igreja será arrebatada antes, né? Então assim, fica firme aí. Eu sei que às vezes não é fácil ser cristão, porque é muito mais fácil, entre aspas, né? As pessoas acreditam que quando você quer agir corretamente, você está fazendo o tipo, mas não é, meu amado. Seja imitador de Cristo, seja cristão. É difícil, porque você tem que abrir mão de muitos prazeres momentâneos, né? Assim, para você se dedicar à vida de Cristo, para você ter Cristo como exemplo e seguir os mandamentos de cristãos, tá bom? Mas é possível ser feliz, sim, é possível ser feliz e ser cristão. Bom, João, então, ele começa a abrir os selos, e aí nós chegamos lá, onde ele abre um selo e ele vê almas, né, debaixo do altar. E aí, para aquelas pessoas que estão debaixo do altar, são aquelas pessoas que nós lemos lá, clamando por justiça, e aí Jesus eles recebem vestes brancas para guardar um pouco de um tempo, até que se cumprir, né, os outros servos que também passariam aí pela tribulação. E nós vimos no capítulo 7, que é assinalado lá 144 mil das tribos de Judá, e nós vimos então que Deus tem algo especial com o povo de Israel. Então é um momento da tribulação, onde as pessoas que, né, realmente, só Cristo sabe isso, ninguém sabe, que as pessoas que realmente buscaram a Cristo, se dedicaram de coração, e só Cristo conhece isso de verdade, vão ser arrebatadas. E quem, entre aspas, brincou, quem fez de conta, vai passar por esse período e vai ter uma chance de conversão. Nós lemos lá, haverá conversão, haverá pessoas que vão defender-se, né? Defender a fé, defender Cristo nesse momento. Essas pessoas morrerão, serão martirizadas, muitos negarão, muitos receberão um sinal, depois nós vamos ver aí, mas aqueles que foram selados também, tanto da tribo do povo de Israel, como os gentios que não são de Israel, né? A Bíblia diz isso. Haverá salvação, haverá sim salvação nesse período, mas nós vimos também que a terra será abalada e muitas coisas acontecerão. Bom, o fato é o seguinte, então, ele vê, então, depois dos 144 mil, havia uma grande multidão incalculável de várias tribos, nações, adorando a Deus, e eu me vi nessa multidão incalculável, eu me vi lá. E é importante você entender isso, meu amado, as portas estão abertas, enquanto a igreja não for arrebatada, você tem a grande chance, sim, de se converter e buscar a Cristo. É possível viver, é possível ser feliz com Cristo. Bom, e aí começaram a tocar as trombetas, e nós estudamos já algumas trombetas, e aí nós vimos que tocou na trombeta, a natureza vai ser atingida, 1/3 da água vai se perder do mar, 1/3 dos animais marítimos vão morrer, não é verdade? Nós vimos também que ao tocar uma das trombetas vai cair uma grande pedra do céu, uma estrela do céu vai cair e vai atingir a água doce também, vai faltar água. Então assim, e nós vimos também, nós terminamos a carta abrindo uma das estrelas que o céu escureceu, não sabia mais se era dia ou noite, como se fosse um grande eclipse. Então nós estamos lendo essas cartas dizendo que a natureza será abalada. Aí você pode arrumar muitas justificativas, né, pela poluição, seca, né, catástrofe, mas assim, já está escrito. Então, quando acontecer, eu, com fé em Deus, não quero estar aqui nesse sentido, tá bom? Bom, enfim, e aí nós terminamos a semana passada lendo, assim, a última cena que nós vimos é que passa uma águia voando, né, uma águia, e o João entendeu como se fosse são 3 ais dos habitantes da terra, porque seria o último selo. E nós vamos ler então hoje, continuar com o capítulo 9. O 5º anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Quando ele abriu o abismo, subiu dele fumaça como a de uma gigantesca fornalha.
O sol e o céu escureceram com a fumaça que saía do abismo. Observe que até então a natureza foi atingida, os seres foram atingidos, e aí, claro que o homem foi, né, de paralelo, o homem foi atingido também, paralelamente. Mas olha só agora o que acontece com esse quinto anjo tocando a trombeta. A Bíblia vai falar agora aí que caiu uma estrela e foi dado a chave do abismo. E você tem que entender isso, que a estrela que caiu do céu, Jesus especifica isso nos evangelhos, que quando os discípulos voltam da missão de anunciar o evangelho naquele período, eles voltam felizes da vida, e ele fala assim: olha, alegre-se primeiro que o nome de vocês está escrito no livro da vida. Eu vi Satanás cair do céu, ele viu lá. Então, olha o que acontece, essa estrela caiu do céu, ó, foi o quinto anjo, viu uma estrela que havia, viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. Então ele vai falar um pouquinho aí agora de algo espiritual. Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra, e lhes foi dado poder como a dos escorpiões da terra. Eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas aqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Se você voltar um pouco no Antigo Testamento, é como se as pragas lá, que atingissem apenas o Egito, não atingiam lá os egípcios, os filhos de Israel, apenas os egípcios. Então, é como se aqueles gafanhotos, só atingisse aqueles que não tinham o selo, olha só, que não tinha o selo de Deus na testa. Então, não se foi dado poder para matá-los, mas sim para causar-lhes tormento durante 5 meses. A agonia que eles sofreram era como a de uma picada de escorpião. Naqueles dias, os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Meu amado, então, a Bíblia anuncia aí um período de 5 meses, né, vamos dizer assim, de tormento para aqueles que não tinham a marca de Deus, aqueles que estavam servindo a grande, né, o demônio aí, que é o grande líder, tinha a marca da besta. Os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Então, literalmente, eu coloquei uma imagem com cara de demônio mesmo. Tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro, e o rosto deles parecia o rosto humano. João tenta descrever o que ele vê ali, e os cabelos deles eram como os de mulher, e os dentes como os de leão. Então imagine o gafanhoto com essa cara, literalmente, representando aí demônios, atormentarão aí as pessoas. Tinham couraças como couraças de ferro, e o som de suas asas era como do barulho de muitos cavalos e carruagens correndo para a batalha. Tinham caudas e ferrões como de escorpiões, e na cauda tinham poder para causar tormento aos homens durante 5 meses. Então, a partir dessa trombeta, os homens agora começam a ser atormentados pelos demônios, literalmente, por pragas. Mas a Bíblia diz que serão atingidos aqueles que não tinham a marca de Jesus Cristo, a marca de Deus, que não haviam sido selados, os que estavam servindo ao grande líder. Bom, enfim, olha só, você tem uma ideia, o que diz o versículo 11, tinham um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico era Abaddon, e em grego Apolion. O primeiro ai passou, 2 outros ais ainda virão. Observe que o primeiro ai da águia, descrito aqui no capítulo 9, é como se tivesse uma libertação de demônios do abismo, e haverá perseguição, tormento, vão atormentar as pessoas aí, né, que não vão, assim, aceitar naquele período Jesus, Deus, né, ali defender Jesus Cristo, literalmente, nesse período. Então, observe, teoricamente, você não estará lá. Então, a igreja foi arrebatada. Quem ficou? Ficou aqueles que Deus achou que tinha que ficar, para passar aí por esse período de grande tribulação. E mesmo assim, nesse período, se você buscar a Deus, se as pessoas buscarem a Deus, haverá conversão, que nós já vimos ali. Deus mostra para o João: calma, João,
Esse pessoal que está aqui, ó, eles vieram daquele período de grande tribulação, então haverá salvação ainda lá. E aí, as pessoas que não estarão servindo a Deus serão, segundo Apocalipse, atormentadas pelo próprio demônio. Literalmente aí, o líder dele se levanta. E observe, o sexto anjo tocou a sua trombeta, e ouviu uma voz que vinha das pontas do altar de ouro que estava diante de Deus. Ele disse ao sexto anjo que tinha a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. E aí João vê 4 anjos lá de cima, literalmente João está no céu, ele vê lá 4 anjos, e os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, meu amado. Eles foram soltos para matar 1/3 da humanidade. O número dos cavaleiros que compunham os exércitos era de 200 milhões, e ouvi o seu número, milhões de cavaleiros aí, foi dada autoridade para matar 1/3 da humanidade. Observe que acontecerão coisas aí, durante esse período, que 1/3 da humanidade morrerá. Nós vimos que 1/3 da selva, da mata, morreu, 1/3 dos animais, e agora estão esses últimos trombetas diretamente ligadas aos homens. Perseguição. Os cavalos e os cavaleiros que vi em minha visão tinham esse aspecto. As suas couraças eram vermelhas, como fogo, azuis como jacinto, e amarelas como enxofre. A cabeça dos cavalos parecia a cabeça de um leão, e da boca lançavam fogo, fumaça, enxofre. Imagine um exército de demônios invadindo a terra e levando 1/3 da humanidade à morte. 1/3 da humanidade que estava lá. 1/3 da humanidade foi morto pelas 3 pragas de fogo, pelas 3 pragas de fogo, fumaça e enxofre, que saíram da boca dos cavalos. Então, assim, é um período de morte por pragas, né, pelas 3 pragas que acontecerão, por fogo, fumaça e enxofre. Olha só, são 3 pragas. Bom, que saiam da onde? Da boca dos cavalos. Então, assim, coisas que foram permitidas que acontecesse na terra, foram permitidas, e as pessoas vão morrer. O poder dos cavalos estava na boca e na cauda, pois a cauda deles era como cobra, como a cabeça, feriam as pessoas. Meu amado, é um período aí que quem estiver presente aí e não estiver com coração em Deus, que se não tiver aprendido, se não estudou, se negou a estudar Apocalipse, a buscar Deus, vai ficar difícil você buscar auxílio, refúgio. A Bíblia diz isso. O restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. Observe isto, que mesmo acontecendo tudo isso, mesmo as pessoas adorando o demônio, as pessoas sofrendo, morrendo por causa do fogo, praga, né, pestes, de tudo que a Bíblia está dizendo é o seguinte: mesmo assim elas não se arrependeram, não deram glórias a Deus, ainda continuaram adorando os demônios. Está escrito isso na Bíblia. Meu amado, é um período muito difícil para quem estiver aqui, e se as pessoas não buscarem Deus, elas passarão por isto. No capítulo 10, olha só, então vi outro anjo poderoso, que descia dos céus, estava envolto numa nuvem, e havia um arco-íris acima de sua cabeça. Sua face era como o sol, e as suas pernas
eram como colunas de fogo. Ele segurava um livrinho que estava aberto em sua mão. Olha só. Colocou o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra, e deu um alto brado, como o rugido de um leão. Quando ele bramou, os 7 trovões falaram. Logo que os 7 trovões falaram, eu estava prestes a escrever, mas ouvi uma voz dos céus e me disse: ei, cele o que disseram os 7 trovões, mas não escreva. Então tem mistério aí. O João ouviu e ia escrever, não, isso aí não escreve não. Por quê? Não tem a menor ideia. Ninguém tem a menor ideia, certo? Mas os pediram para ele não escrever aquilo ali. Então, o anjo que eu tinha visto em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, que criou os céus e tudo que neles há, a terra e tudo que nela há, e o mar e tudo que nele há, dizendo: não haverá mais demora. Essa imagem, meu amado, nós estudaremos depois, Apocalipse, alguns capítulos de Daniel, é necessário para fazer a amarração desses livros. É como se fosse uma teofania, é como se Jesus estivesse aparecendo para Daniel lá e mostrado algumas coisas. É importante quando você, e muito interessante, quando você lê Apocalipse, você vai criar muitas dúvidas, muitas curiosidades. Então, quando você começar a ler alguns livros dos outros profetas do Antigo Testamento, é fantástico o que Deus já revela para alguns. E Daniel, então, é abençoado com muitas visões do futuro. E Daniel vê essa cena lá. E aí, mas, nos dias em que o 7º anjo estiver para tocar sua trombeta, vai cumprir-se o mistério de Deus, como ele o anunciou aos seus servos, os profetas. Depois falou comigo mais uma vez a voz que tinha ouvido falar nos céus: vá, pega o livro aberto, que está na mão do anjo, que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra. Assim, me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Ele me disse: pegue-o e coma-o. Aí, ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. E João, então, será que ele obedeceu? Sim, peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. Ele me pareceu doce como mel em minha boca, mas ao comê-lo senti que o meu estômago ficou amargo. Então me foi dito: é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Meu amado, e aí acaba o capítulo 10, mas é um capítulo específico, né, para a necessidade de que o João, ali naquele momento, com ele, vamos dizer ele assim, que ele sente de anunciar o Evangelho. Come o livro, se alimenta dele. No início, pode ser difícil, né? Pode você se privar de algumas coisas, mas acredite, no final vai ser prazeroso. Servir a Cristo, meu amado, ler as Escrituras, se dedicar, pode ser assim, trabalhoso, porque você não é só ler, Jesus fala, é ler e praticar. Tem muitas coisas, mas eu não consigo nem ler. Calma, Deus está preparando o momento certo, a hora certa, para você praticar também, mas você tem que ler, se propor a ler, a buscar. Deus colocará no seu caminho, enviará para você pessoas para te orientar. E hoje a tecnologia está tão interessante, aí, tão à vontade, você começa a pesquisar muita coisa. É claro que você tem muita coisa, né? Muitas opiniões, mas você tem que ler. Porque o Espírito Santo de Deus, que inspirou os profetas a escreverem esses livros, é o mesmo Espírito que vai revelar para você. Então, a Bíblia diz aí, imagine um momento dessa grande tribulação que virá sobre a terra, onde não vai ser permitido você ficar lendo em praça pública, fazendo PGMs, cultos, não dá, não vai ser permitido isso, é perseguição.
E hoje, imagine hoje a tecnologia que você tem, se você pesquisa alguma coisa na internet, você compra alguma coisa, deixa o CPF, deixa o e-mail na loja, logo em seguida, ou como você começa a pesquisar mesmo, você começa a receber, né, e mensagens, anúncios, porque é o algoritmo que faz com que as pessoas, opa, você vai começar a ver o que você está precisando. Então, quando você começar a pesquisar muito assim sobre Bíblia na internet, você vê que depois, quando você abre a sua página, está lá as últimas pesquisas, vai mostrando para você o seu histórico de pesquisa. Então, é fácil, vai ser fácil descobrir os cristãos. É fácil descobrir o que você anda pesquisando, o que você anda lendo. A tecnologia está aí. Então, imagine um momento em que você não será permitido, você não tem livro, não pode mais ler sobre a Bíblia, não é para falar mais de Jesus Cristo. Imagine, já aconteceu isso. A Bíblia diz que haverá um período em que não vai ser mais permitido isso. Então, e agora? Aí é fantástico aquele filme, né, o livro de Eli, né, como no final que caiu a ficha, o cara era cego, você acredita nisso? De lá, quando está com os livros lá. Então, imagina, o cara tinha todo o livro na cabeça. Olha o desafio. Você pensou um desafio muito legal, a gente começar a fazer resumos dos livros, assim, visão panorâmicas dos livros? O que diz Gênesis? Mas, e aí? Talvez eu não sirva para dar esse resumo, porque assim, para mim é tudo importante, mas como é que você vai resumir Gênesis? O que é o mais importante? Êxodo, Levítico é mais fácil. Entendeu, falando? Números, Deuteronômio, Josué. Então, assim, é importante que o cristão entenda, peraí, o que está falando nesse livro? Então, nem que você ainda não saiba a decor, porque mesmo você que estuda, mesmo que a gente que estuda bastante, quando tem alguma coisa, algum estudo, algum assunto sobre algum livro, é necessário que você releia o livro, para o Espírito Santo ativar aquela história na sua mente e falar com você. Mas seria interessante que se todos os cristãos soubessem, né, o resuminho de cada livro. E aí nós podemos pensar em fazer isso nas próximas escolas bíblicas, tá bom? Resumindo os livros assim, para todos os cristãos saberem o que significa, o que tem em cada livro. Por quê? Se for proibido ler a Bíblia, se for proibido, desativa todos os aplicativos celulares e Bíblia, e aí? Cadê a Bíblia? Vai apagar simplesmente a Bíblia? E se nós não ensinarmos as novas gerações a buscar Deus, o que vai acontecer com os nossos filhinhos, com os nossos netinhos, bisnetos? Como assim? Quem foi Jesus? Então, assim, é importante você entender esse capítulo. Você precisa comer a Bíblia, literalmente. E naquele período de perseguição, é necessário, então, as pessoas já terem comido a Bíblia. Por que você está fugindo? Porque você vai negar Jesus? Não vai? Não vou negar, não. Então, você vai morrer. Vai morrer, daqui a pouquinho tem detalhes, você não vai poder comprar nem vender se não tiver a marca. Imagine, e aí que você começa a pensar nas suposições, marca da besta. Um cara ficou olhando para o celular, pode ser o celular, aqui, né, esse monte de coisa. Eu, quando fiz o primeiro estudo da marca da besta, eu estava implantando o primeiro chip, só há 20 anos atrás, 25 anos atrás, que era um chip enorme. Hoje já diminuíram tanto que você, não é verdade? Enfim. Meu amado, então é importante você valorizar o livro que você tem e a oportunidade que você tem, que Deus está te dando de ler a Bíblia. Há um mistério da ressurreição de Cristo. Por que Cristo ressuscitou? Você tem que começar a estudar isso. Para onde que iam as mortes? Para onde que iam as almas das pessoas que morriam sem Cristo? Porque assim, quando você começa a pensar, peraí, mas as pessoas que não conhecem antes de Cristo, iam para o céu ou para o inferno? Bom, aí Deus é o Todo-Poderoso, nós temos que estudar isso. Quando Cristo morreu, para onde ele foi? A Bíblia diz que ele desceu, foi até o cativeiro. E aí tem algumas versões. Eu acredito que lá no Hades, literalmente, que é o lugar dos mortos hoje, tem lá o lugar de tormentos, abismo, e o paraíso está zerado, o paraíso subiu. Há uma vertente que diz isso. Eu estou nessa aí. Quando fala de julgamento, uma irmã daqui da igreja me mandou uma mensagem, mês passado, a Terezinha. Pelo seguinte, que o pessoal estava dizendo que nós seríamos
que nós teríamos que ajoelhar perante Cristo, que nós seríamos julgados, reveladas as nossas obras. Falei, ó, Terezinha, eu não. Por que não? Porque eu estou vivo. E isso vai acontecer depois do milênio. Então, olha que detalhe importante que nós temos que saber, que nós temos a oportunidade de, através da ressurreição de Cristo, que é a primeira ressurreição, nós estamos vivendo ainda as consequências da primeira ressurreição, nós teremos a oportunidade de ser arrebatados com Cristo, ou, se nós brincarmos, passarmos pela tribulação e se defendemos a Cristo, se nos convertemos lá na tribulação, nós teremos a oportunidade de uma ressurreição. A Bíblia diz isso. E viveremos, quer dizer, viveremos não, e quem passar por essa aí, vai viver aí 1000 anos. É fantástico, vamos estudar isso com calma depois. Mas o fato, o capítulo 10, ele dá a importância de você, que você tem que olhar para a sua Bíblia. Ah, mas é desse tamanho, mas lê uma página por dia. Você vai comprar um apartamento, você olha o projeto lá, você vê as máquinas limpando o terreno, o cara já tem um projeto ali. Você vai comprar um apartamento na planta, pela fé, que vai ser construído. Você vai lá, fechar o contrato, vai pagando e vai se construindo. Meu amado, quando você olha para a Bíblia, aquele livro enorme, que você fala assim, ai, aquela Bíblia, ei, é página por página, vai construindo um ser espiritual devagar, vai lendo as prestações, se envolve, o que você não entender, você pula, entra no fundo histórico, deixa Deus falar com você, você precisa valorizar o livro, a Escritura Sagrada, você tem que comer esse livro, você tem que ler esse livro, comer esse livro, se alimenta dele, ele vai te fortalecer nos momentos difíceis, é isso que está dizendo. Aproveita. Bom, aí no capítulo 11, meu amado, diz o seguinte, bom, aí, ó, deram um caniço semelhante a uma vara de medir e me disseram, ô João, toma essa vara aqui de medir, ó, vá e meça o templo de Deus e o altar, e conte os adoradores que lá estiverem. Exclua, porém, o pátio exterior, não meça, pois ele foi dado para os gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. 3 anos e meio. Darei poder às minhas 2 testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. E estas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. Nós vamos entender isto. Se alguém quiser causar-lhes dano, da boca dele sairá fogo que devorará os seus inimigos. E assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhes dano durante 3 anos e meio. Esses homens têm poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando, e tem poder para transformar a água em sangue e ferir a terra com toda a sorte de pragas, quantas vezes desejarem. Quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará, e irá irá vencê-los e matá-los. Os seus cadáveres ficarão expostos à rua principal da grande cidade, que figuradamente é chamada Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o seu Senhor. Durante 3 dias e meio, gente de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os seus cadáveres e não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles e festejarão, enviando presentes uns aos outros, pois esses 2 profetas haviam atormentado os que estavam na terra. Mas depois de 3 dias e meio, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus e eles ficaram em pé. E um grande temor tomou conta daqueles que os viram. Então eles ouviram uma forte voz dos céus que lhe disseram, subam para cá. E eles subiram para os céus numa nuvem, enquanto os seus inimigos olharam. Naquela mesma hora,
houve um forte terremoto e 1/10 da cidade ruiu. 7.000 pessoas foram mortas no terremoto. Os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glórias ao Deus do céu. O segundo ai passou, o terceiro ai virá em breve. O sétimo anjo tocou sua trombeta, e houve fortes vozes nos céus que diziam: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Meu amado, olha só, nesse momento, os 24 anciãos que estavam sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre os rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor do céu, Todo-Poderoso, que és, que era, porque assumiste o teu grande poder e começastes a reinar. As nações se iraram e chegou a tua ira. Chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o seu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Meu amado, então, o João, ele viu aberto o santuário de Deus nos céus, e ali foi vista a arca da aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo. Meu amado, esse capítulo 11 está dizendo o seguinte, que nesse período de grande tribulação, nos 3 anos e meio iniciais, Deus levantará 2 profetas que com poder, com grande poder sobrenatural, a Bíblia está dizendo isso aí, 2 testemunhas de Deus se levantarão, provavelmente lá do povo judeu, provavelmente lá de cima, estarão pregando ali na cidade santa, e com poder que ninguém poderia se aproximar deles. As pessoas se aproximarão deles, eles vão estar lá profetizando, falando de Deus, falando de Jesus Cristo, da obra de Deus, e não poderá fazer nada contra eles. Porém, a Bíblia diz lá, que a besta, já deu um sinalzinho que haverá uma besta, né? Vai se levantar e vai destruir, vai matar, depois de 3 anos e meio, eles vão morrer. Muitos ficarão felizes, porque aqueles que estavam falando de Jesus Cristo morreram, ficarão felizes, festejarão, mandarão presentes um para o outro, né? Tirarão sarro, zombarão. Mas, depois de 3 dias e meio lá, a Bíblia diz que eles vão se levantar, né? Um sopro de vida entra neles, e eles vão para o céu. Há um temor ali, né? E as pessoas, algumas ali, a Bíblia diz que vão ali até adorar a Deus. Então, meu amado, nesse período de grande tribulação, a Bíblia diz que nesses 3 anos e meio, entre uma suposta paz, né? Então, entre aspas ali, haverá conversões. Deus deixará 2 profetas, grandes profetas ali, para falar dele, com autoridade, milagres. Em contrapartida, outros capítulos vão dizer também, que assim como tinha essas 2 testemunhas, o inimigo, esse grande líder, essa besta, também vai ter um falso profeta com poder para fazer sinais, maravilhas, e as pessoas vão adorá-lo. Tanto que a Bíblia diz, quando eles morrem, eles ficam felizes da vida. Mas a Bíblia diz então, que essas 2 pessoas, essas 2 testemunhas, vão subir para o céu. E no capítulo 12, meu amado, a Bíblia diz o seguinte, olha, que apareceu no céu um sinal extraordinário, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida, e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre ele as cabeças de 7 coroas. Observe, sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão pôs-se diante da mulher, que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Ela deu à luz um filho, um homem, que governará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. Não dá para você lembrar um pouco de Jesus Cristo aí? Da perseguição? Então, só para você entender, né, que a Bíblia, na continuação, vai dizer exatamente isso, que esse anjo que caiu do céu aí, arrasta 1/3 das estrelas, é o Lúcifer.
A Bíblia diz, na continuação do texto aí, que houve uma guerra no céu, e esse Lúcifer é lançado na terra, né? O Miguel luta com ele lá no céu, os seus arcanjos, e ele arrasta um terço, e ele começa a perseguir aqui a mulher, ou seja, aquela que daria a luz ao Messias. E você não pode ler a Bíblia sem ter isso em mente, que o diabo estava aqui para destruir, para tentar fazer com que as pessoas que estavam nascendo pecassem e não glorificassem a Deus como Jesus glorificou. E há uma perseguição. E olha só, a mulher fugiu para o deserto, para um lugar em que havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentasse durante 1260 dias. Então, nesse mesmo período de grande perseguição, Deus protegerá aqueles também, haverá um lugar. Quer dizer, ou lugares, Deus protegerá as pessoas também que não adorarem a besta. Nesse sentido, mas haverá uma grande perseguição. Houve então uma guerra nos céus. Olha lá, o João vai misturar tudo aqui. Ó. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão e os seus anjos revidaram. Mas esses não foram suficientemente fortes e assim perderam o seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás. Está escrito isso na Bíblia. Que engana o mundo todo. Ele foi lançado do céu. Ele está aí enganando o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante de nosso Senhor, nosso Deus, dia e noite. Meu amado, a Bíblia diz então que houve essa guerra no céu, e o diabo foi lançado e arrastou um terço dos anjos, que são os demônios. E a Bíblia então, o João dá essa voltada no tempo, Deus mostra para ele, e o diabo veio para o mundo para enganar o mundo todo nesse sentido. Então, quando eu falo de mundo, é um sistema que governa. Você pode observar que você quer fazer as coisas corretas, mas você fica pensando, você tem que estar amarrado em algo social, físico, e você tem que ser um ótimo funcionário, você tem que ser uma ótima pessoa, mas você tem que ser um ótimo cristão também onde você estiver. E é todo um sistema que governa o mundo aí, que se você não tomar cuidado, você não vai representar Deus, não vai ser digno de ser chamado filho de Deus onde você estiver. Então faça o bem, meu amado. Tudo é puro para os puros de coração. Continua firme aí, porque o diabo vai enganar muitas pessoas. Tome cuidado. Olha só, a Bíblia diz que eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte. Não amaram a própria vida. Ou seja, pessoal, pessoas aí não vão negar o nome de Cristo. Portanto, celebram os céus e os que neles habitam. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Olha que lindo, olha só, ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Você tem que guardar esse versículo aí, tá? O diabo está cheio de fúria, ele vai tentar arrastar um monte para o inferno, tentar enganar um monte de gente, te arrastar para longe de Jesus Cristo, porque ele sabe que resta pouco tempo para ele. Quando o dragão foi lançado à terra, começou a perseguir a mulher que dera à luz ao menino. Meu amado, o diabo sempre vai perseguir Jesus Cristo, sempre vai perseguir a igreja dele, e nesse período de grande tribulação, a Bíblia diz: ai da terra, do mar, pois o diabo desceu, e olha só, e ele vai aí tentar, está furioso, vai tentar destruir o máximo de pessoas possível. Bom, foram dados à mulher as duas asas de grande águia, para que ela pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado no deserto, onde seria sustentada durante um tempo e meio tempo, fora do alcance da serpente. Então, a serpente fez jorrar da sua boca água como um rio para alcançar a mulher,
e arrastá-la com a correnteza. A terra, porém, ajudou a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio que o dragão fizera jorrar da sua boca. O dragão virou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Observe os detalhes: o dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, ou seja, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Então, o dragão se pôs em pé na areia do mar. Meu amado, quando você começa a ler, você volta um pouquinho no tempo, olha, parece Jesus Cristo, que o diabo tentou matá-lo quando ele nasceu. A Bíblia vai resgatar isso, olha. E aí, o que acontece? Ele sai dali, né, de Belém, ele é protegido durante um tempo, ele é criado, ele sai, volta, cresce em Cafarnaum. Então, assim, essa ideia de proteção também acontecerá nessa grande tribulação. Eu não quero ver para crer. Então, na sequência dos estudos, nós vamos ver que nós, hoje, preste muita atenção, você, nós temos a grande oportunidade de, ao ler esse livro, de estar ouvindo sobre Jesus Cristo, de ajoelharmos, pedirmos perdão de tudo o mal que nós causamos à imagem de Deus, através de nós, que somos representantes dele aqui, e entregar a vida para Jesus Cristo, para que ele nos purifique de todo o mal, e coloque em nós uma vida nova, que nos ressuscite literalmente, para uma vida eterna. É importante isso. Por quê? Mas eu faço o que amanhã no emprego? Você vai trabalhar melhor, você vai entrar lá, aparentemente, a mesma pessoa, mas você vai estar transformado, você vai ver só, vai mudar o seu diálogo, vai mudar a sua postura. As pessoas não vão mais fazer piadinhas de cristão, vai mudar a linguagem, você mesmo vai perceber que você precisa mudar a sua linguagem. Eu vou ser um cara disso. Não, você vai ser o cara mais feliz da escola, o mais feliz do emprego, mais feliz no futebol, onde você estiver, porque você vai estar levando a presença de Deus, a alegria, a paz no meio das pessoas. É importante você entender isso. Por quê? Porque Cristo vai querer reinar através de você aqui na terra. Cristo quer que você seja uma carta escrita de felicidade, que você transmita para as pessoas felicidade, paz. É isso que está escrito. É um grande desafio. E as pessoas, quando olham para você, as pessoas íntimas, que sabem que você errou, que você pisou na bola, as pessoas têm que olhar para você e sentir, ei, não fica morando no passado. O passado é uma referência, não é uma residência. Eu não tenho que, eu errei no passado, retrasado, há 5 anos atrás, 10 anos atrás. Já foi, Deus já perdoou, você tem que ter aprendido, olha para, não erra mais, vai, não peques mais, olha para frente, meu amado, olha para frente, deixa Jesus te orientar, te guiar, esse é o mistério do Evangelho. Vamos continuar firmes, meu amado. Quando você estiver lendo agora, Apocalipse, você vê só que de vez em quando ele volta, mas assim, vai dar detalhes do que vai acontecer, mas a Bíblia é enfática em Daniel, dizendo o seguinte, olha, Daniel disse que restauraria, que nasceria Jesus Cristo, que ele seria morto, que seria crucificado, que haveria um grande período aí de guerras, pragas, perseguições, mas aí haveria um momento de paz, uma aliança. Está tudo escrito isso. No livro de Daniel está escrito isso, em outros profetas também. Em Apocalipse, já está direto à fonte, está lá, no Novo Testamento. O Novo Testamento é mais fácil de ler. É mais fácil de ler, entre aspas. Você que crê, Jesus está com você. Meu amado, muito obrigado pela sua participação de hoje. Espero que Deus continue falando ao seu coração. Obrigado, que seja Páscoa todo dia na sua vida. Vamos entender esse mistério da ressurreição. Te espero na próxima semana. Vamos ler mais uns 3 ou 4 capítulos na próxima semana. Mas os 3 ou 4 domingos a gente acaba o Apocalipse. Acaba de estudar, de ler. Aí tem os mistérios que é bom a gente estudar depois, paralelamente, tá bom? Que Deus continue abençoando a sua vida, fica firme aí, Jesus é a nossa Páscoa, até mais tarde, continua firme aí que mais tarde tem o culto.